Estudo dessa semana: Israel no Egito. É verdade que nós acompanhamos no estudo anterior a ida dos irmãos até o Egito, toda aquela negociação, as idas e as vindas, e agora nós temos aqui a evidência de que toda a família de José, Israel, ou seja, Jacó, juntamente com seus filhos e toda a sua família, se mudaram para o Egito. E lá eles se estabeleceram numa região do Egito chamada Gósen. Colocaram seus rebanhos, suas propriedades, e lá se desenvolveram. A Bíblia deixa isso de forma bem clara no verso introdutório. Acompanhem comigo, que está lá em Gênesis 47, 27, diz assim: Assim Israel habitou na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela adquiriram propriedades e foram fecundos, e muito se multiplicaram. José havia conseguido a concessão por parte do faraó para que sua família, o seu povo, se estabelecesse naquela região. O faraó, por ter um grande apreço, uma grande admiração por José, é claro que concedeu uma região para eles. E a Bíblia deixa clara que ali eles se desenvolveram, adquiriram propriedades, tinham rebanhos e foram prósperos e se multiplicaram em uma proporção considerável, porque a mão de Deus estava sobre eles. Próximo tópico: Jacó vai a José. Se você observar o capítulo 46, começa com os preparativos de Israel, Jacó, o pai de José, se preparando para mudar de região, se preparando para ir ao Egito, na região de Gósen. Lá ele encontraria quem? O seu amado filho José. Acompanhe comigo o desfecho desse encontro. Não se esqueça que lá no início do capítulo 46, Deus fala com Israel e diz para ele: vai, pode ir, Jacó, vai, porque lá eu farei de ti uma grande nação, vocês vão crescer, vocês vão multiplicar, vocês vão ter prosperidade. Deus dá a garantia, pode ir. Quantas vezes você recebeu de Deus a garantia de dar um passo para frente, de seguir adiante? Preste bastante atenção nos sinais que Deus coloca em sua vida e acompanhe comigo aquilo que está lá no capítulo 46, no verso 29, de toda a narrativa da história de José. Essa aqui é uma das mais emocionantes. Tente montar na sua mente as cenas que envolvem essas palavras. Acompanhe comigo o verso 29 do capítulo 46, diz assim: Então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. É claro que a Bíblia faz a narrativa de forma direta, mas nós temos que olhar isso como um gesto amoroso, como um encontro marcante de um pai que não viu um filho por um longo tempo. Você consegue imaginar o que é isso? A emoção que estão por trás dessas palavras? Você consegue medir isso? Se você consegue, parabéns. Se você não consegue, faça um esforço para que você tenha o entendimento da emoção envolvida nesses versos. E olha só, o que nós temos lá no verso 30, que Jacó diz para o seu filho: Disse Israel a José: Já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. Ele teve de forma real a evidência, o toque, o abraço e a certeza de que seu filho continuava vivo. Agora o tema: Jacó se estabelece no Egito. E é claro
Quando nós mudamos de uma casa para outra casa, de uma casa para um apartamento, de um apartamento para uma casa, da cidade para o campo, do campo para a cidade, de grandes centros para cidades pequenas, enfim, qualquer tipo de mudança mexe com as nossas vidas. E com Israel não foi diferente. Imagina só, sempre estabelecido em uma determinada região, estabelecido por muito tempo, e agora ele muda de país, muda drasticamente de região. E José, como segundo mandatório do Egito, vai lá conversar com o faraó. E olha só as palavras do faraó. Gênesis 47, verso 6. Palavras do faraó, preste atenção, verso 6 do capítulo 47. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra faz habitar o teu pai e os teus irmãos. Habitem na terra de Gósen, por chefes do gado que me pertence. A confiança e a credibilidade que José tinha perante o faraó realmente eram algo sensacional. A mão de Deus, o poder de Deus, o Espírito de Deus habitava naquele relacionamento entre José e o faraó. Porque o faraó faz questão de dar, não, venha, a tua família vem e se estabelece aqui, que o teu povo venha e se estabeleça aqui. Ele não dá uma terra de pouco valor, uma terra de grande valor, uma terra fértil. O faraó oferece todas as condições para que haja o pleno desenvolvimento do povo de Deus. A grande nação que Deus havia prometido lá para Abraão estava começando a ter as suas primeiras sementes de proliferação na terra do Egito, na região de Gósen. Agora nós vamos ver o gesto tradicional da época, mas que demonstra o interesse de um vô pelos seus netos. Jacó abençoa os filhos de José. É uma cena também que merece toda a nossa atenção e reflexão. Observe comigo e acompanhe Gênesis 48, verso 15, diz assim: E abençoou a José, dizendo: O Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão, Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia. Verso 16 diz assim: O anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Que Deus abençoe estes rapazes. Este é o pedido de um vô diante de seus netos que ele estava conhecendo naquele momento. José, assim como seus irmãos, daria continuidade à grande nação, ao povo que mais tarde sairia daquela terra, sairia do Egito. Mas a promessa de Deus continuava viva. A bênção desse patriarca perante os seus netos tem um valor muito, muito elevado. Pense com carinho nisso. Próximo tópico: Jacó abençoa seus filhos. No episódio anterior, nós havíamos verificado Jacó abençoando seus netos. E é claro que ele observa que está na reta final de sua vida. A sua trajetória estava chegando ao clímax. Era o momento
de fazer todos os preparativos, pois ele descansaria, entraria em um momento de despedida. E no momento de despedida, ele estava justamente conectando Deus com a sua família através das bênçãos. E aqui ele faz questão de abençoar todos os seus filhos. Observe que nós temos lá no capítulo 49, no verso 1, que diz assim: Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. E aí Jacó faz toda uma narrativa, e aqui nós temos a distinção das 12 tribos de Israel, as famosas 12 tribos de Israel, que vêm justamente da linhagem de Jacó, que depois se chamou Israel. Nós estamos aqui alternando o nome Jacó e Israel, mas se refere à mesma pessoa. Lá no verso 33 nós temos assim, no capítulo 49: Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Interessante, não é mesmo? Ele sabia que estava na trajetória final de sua existência. Cumpriu com a sua missão, abençoou seus filhos, os alertou dos eventos futuros, da distinção, da característica de cada um dos seus filhos, que seria a continuidade das tribos de Israel. Jacó, Israel, cumpriu aquilo que Deus havia lhe estabelecido. Os propósitos estavam atingidos. Era um homem que nesse momento havia cumprido a sua missão e poderia descansar em paz. A esperança da terra prometida. Podemos achar que o povo estabelecido no Egito tinha encontrado a terra ideal, mas não se esqueça, Deus tem sempre planos superiores, e havia sim uma terra que Deus levaria, depois de um determinado tempo, o seu povo. Ali foi o ponto de germinação, o ponto onde o povo começou a se multiplicar para mais tarde ingressar uma jornada para a terra prometida. E logo depois da morte de Israel, os irmãos de José ficam perturbados, ficam preocupados. Nosso pai morreu, agora é o momento em que José vai se vingar de nós. Nosso pai não está mais vivo, então ele pode se vingar de nós. Eles ainda carregavam consigo o peso de seus erros, o medo. Eles temiam ainda pela vingança de José. Acompanhe comigo que está lá em Gênesis, capítulo 50, verso 21. José é bem claro com seus irmãos. Os seus irmãos chegam perante ele, se prostram diante dele. Está aqui, nós somos os teus servos, faz de nós o que tu desejar. Mas José diz assim lá no verso 21 de Gênesis capítulo 50, ele diz: não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José demonstra mais uma vez a solidez de seu caráter, a solidez de sua palavra, dizendo: fiquem calmos, eu sou responsável por vocês, eu trouxe vocês para cá, portanto eu sou responsável pela manutenção de vocês, do sustento de vocês, de todos vocês, meus irmãos, das suas famílias, dos seus servos, de tudo que vocês trouxeram. Fiquem tranquilos. Que belas palavras, não é mesmo? Quantas vezes nós necessitamos ouvir isso? Boas palavras que nos tranquilizem. Isso faz muito bem, não é mesmo? Fazendo o encerramento do nosso estudo, nós observamos que José agiu com
misericórdia. Utilizou elementos para provar o caráter de seus irmãos, concluir que os seus irmãos realmente haviam passado por um processo de mudança. Ele agiu com misericórdia, exerceu o perdão, não agiu com vingança. Fazendo um paralelo muito importante. Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que nos concede vida eterna, também age com plena misericórdia perante nós. Ele está sempre disposto a nos perdoar. O seu braço está sempre estendido, mas Ele aguarda de nós o quê? Que haja mudança em nossos corações, em nossas atitudes, em nossa maneira de pensar, de agir, de ver as coisas. Os irmãos de José mudaram. Nós, perante o relacionamento que nós temos com o nosso Salvador Jesus Cristo, também temos que corrigir algumas coisas de vez em quando, mudar as nossas atitudes, rever o nosso caráter, rever os nossos ideais. Que os nossos ideais estejam em conexão com o céu. Que Deus abençoe você e sua família. Nos encontramos na semana que vem com um novo estudo, com novos tópicos. Até lá. Tchau, tchau. Pai, que essa maravilhosa graça me abrace agora e a cada um destes que me ouvem nesse instante. Que o teu perdão generoso e o teu abraço confortador nos acompanhem nesse dia. Em nome de Jesus. Amém.